Boa noite, meus amados. É o João aqui novamente. Ah, eu ia falar infelizmente. Já comecei engraçado, né? Ah, então, hoje nós vamos falar sobre o Dmitry. Realmente, o Senhor tem me dado um emprego muito bom. Eu oro para ele, eu falo, Pai, me faz invisível aqui nessa companhia, me fazer esse trabalho, que é muito, muito trabalho. E ele fez. Eu estou com um trabalho assim que o meu departamento ensina as pessoas, sabe? Nós somos, assim, professores ensina as coisas de como fazer reportagem, essas coisas. E ficou muito, assim, muito bom para mim mesmo, para fazer esses trabalhos. Eu faço meu trabalho mais ou menos em 2 horas, dependendo, né? E o resto eu faço tradução sem problema nenhum. Não é todo dia, claro, né? Mas eu agradeço a Deus por ter me dado esse emprego, que facilita eu fazer as traduções, né? Então eu tenho mais ou menos 1 ou 2 horas por dia para terminar a tradução do livro do Dmitry. Desse texto aqui, eu estou na página 40, tá? E à medida que eu vou fazendo, eu vou traduzindo. E quando eu terminar, eu vou mandar para todos vocês. Tocando nesse assunto, o Nildo entrou em contato comigo. Entrou em contato, a gente conversa sempre, né? Dizendo que já mandou, ele mandou os manuais, acho que uns 50 manuais do volume 1. E ele teve que comprar mais 10, porque as pessoas pediram ainda. Então, muito bom o volume 1. E o volume 2 já está sendo imprimido, ele já tem 20 em mãos. A gente vai imprimir 50. Vai ser um pouco diferente dessa vez, tá, gente? O manual 1 da Arena, nós mandamos assim para as pessoas que nem pediram, assim, tá? Que as pessoas só que falaram uma vez só no Telegram, no WhatsApp, no YouTube, manda para mim. Então, só por causa disso, nós mandamos. E o volume 2 vai ser diferente, tá? Com exceção das pessoas que já são ativas com a gente, conversam com a gente sabe que ela está interessada. As outras, muitas que vieram, tá? Só falaram eu quero e desapareceram. Eu mandei uns e-mails para algumas e já tem um mês e meio. Então, o volume 2 a gente vai fazer diferente, tá? O volume 2, a pessoa vai ter que pedir o manual. Isso é também bíblico, né? Você tem que pedir. Até para Deus, você tem que abrir. Você esqueceu? Abre, bate, será aberto, pede. Isso aí é bíblico. E aí fala onde está seu coração, né? Às vezes, no volume 1 e 2, parecia que eu estava até torcendo a mão do pessoal para pegar o manual, sabe? Não deve ser assim. Não deve ser assim. É a obra de Deus. Então, está certo. O volume 1 foi mandado para todo mundo. E se chegou na pessoa, se não tocou no coração da pessoa as palavras de Deus, então para que ter o volume 2? Não é verdade? Então, vocês quiserem o manual 2, o volume 2, vocês vão ter que entrar em contato com o Nildo, senão não vai, tá? Senão não vai. E assim que eu conversei com o Nildo, ele concordou comigo, e também outras pessoas. É claro, as pessoas que já estão com a gente, conversam com a gente, são sempre ativas, não precisa nem falar, né? Elas vão ganhar mesmo, não precisa nem falar. Estou falando daqueles que vieram por YouTube, deram uma mensagenzinha e desapareceram. São R$50, né, gente, para fazer o manual e mandar. Para a pessoa pegar assim e jogar no canto, né? Mas ela vai procurar esse manual quando os fedorentos estiverem voando na cabeça. Ela esconder na casa dela, ela vai querer ler alguma coisa de Deus. Não há dúvida, não há dúvida, não há dúvida. Muito bem, então, assim que vai ser o volume 2, tá? Vocês vão ter que, as pessoas, eu vou mostrar a lista depois, tá? Vai ter certas pessoas que já pediram, certas pessoas que vão ganhar, assim, porque já fazem parte. Então vai ter certas pessoas que realmente você vai ter que pedir, porque isso é bíblico. É interessante, eu recebi uma carta de uma irmã falando que vocês estão idolatrando a Erin. Não é irmã, é uma pessoa, não é, né? E eu parei para pensar, idolatrando a Erin, quer dizer que em todas aquelas 1150 páginas, essa pessoa nunca deixou se tocar de que era a respeito de Deus, para Deus, e somente para Deus, né? Que a Erin é você, assim como o Dmitry é você, assim como João Batista é você, assim como Jeremias é você. Não é isso que está sendo falado?
Então, o que Deus está falando é o seguinte, Deus chamou ela lá para ela escrever, fazer as coisas tudo, mas é você que vai passar. Você quer conhecer seu Deus, é do jeito que a interação está sendo. Então, essa pessoa, certo, perdeu isso, né? Ela leu, a Erin fez isso, a Erin fez aquilo, a Erin fez isso, aquilo, aí o Senhor falou isso, o Senhor falou aquilo, e a pessoa nem sabe o medo de Deus, né? O tremor de Deus, que fala as Escrituras, não está na pessoa. A Erin fez isso, a Erin fez aquilo e tal, aí Deus fez, sabe, não tem aquele, como é que é? Deus o quê? Deixa eu voltar aqui, o que ele falou? Sabe, não tem o tremor, é temor ou tremor? De Deus não tem na pessoa, entendeu? Eu fiquei até triste em ouvir isso, quer dizer que realmente a pessoa totalmente falhou. Eu falando que Erin é a noiva, que Erin é você, que não adiantou nada, né? Acho que a pessoa só queria criticar. O mesmo caso também o do Dmitry, entendeu? É uma coisa assim, para esse tipo de pessoa, é uma coisa até boa que o Dmitry já faleceu uns 15, 20 anos atrás, né? Que agora não pode falar quem está idolatrando. Eu acho que você ainda pode, né? Você deu uma vela para ele. Mas não, gente, não. A Erin é você, o Dmitry é você, o João Batista, que já foi falado pela Léia, pela Cláudia, é você, Jeremias é você. Todos nós passamos pelas mesmas coisas. O que o Senhor está fazendo, e se você analisar um pouquinho, como eu analisei, por que quem está lendo o Dmitry, né? Eu já vi 3 vezes. Eu já li isso aqui 3 vezes, gente. Ó. Depois ainda traduzi. E ninguém nunca tocou no assunto. Aí apareceu o Dmitry para um mensageiro, o Dmitry novamente para outra mensageira, e o Dmitry falou, mas Deus está chamando a atenção mesmo para olhar a vida do Dmitry. Por quê? Porque Dmitry viveu debaixo de perseguição, debaixo de um país comunista. E o que Deus está falando para a gente é muito claro. Quando a gente passar pela perseguição, lembra da vida dele, como Deus interagiu na vida dele, como foi as coisas. É bem claro que Deus está falando. Em vez de você entrar nessa situação totalmente verde, totalmente sem experiência nenhuma, você já entra nessa situação com Deus na sua cabeça. Você já entra experiente, é isso que eu queria falar, né? Você já entra com uma certa experiência daqueles que já passaram pela mesma situação. Então, você é o Dmitry, tá? Então, começando no 2 Tessalonicenses, é uma palavra grande, viu? 1:5, prova clara do juízo de Deus para que sejais ouvidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também pareceis. Dignos. Erin teve um coração digno, o pai próprio falou, Jesus já falou para ela, você tem um coração digno, Dmitry teve um coração digno, você ouvindo essas mensagens tem um coração digno, senão você não estaria aqui ouvindo. Porque Deus, o seu coração, o seu olho, o seu ouvido está tão bloqueado que você já quer ir fora. Então você está digno de ouvir as palavras, você está digno de ouvir as profecias que Deus está dando. Muito bem, então, vamos começar pela parte 2, onde eu parei do Dmitry. Dmitry e chama orações e promessas, e à medida que a gente for entrando na vida dele, cada vez vai ficando mais interessante, gente, mais interessante a vida dele. Aqui ele está na página 11 e na tradução que eu estou fazendo aqui no livro, eu já estou na página 40, metade do livro já. Ele começa aqui, carta de Dmitry aos seus pais. Sim, antes que eu continue assim, muita gente fala, como é que eu entro em contato com o Nildo? Fala, Nildo, o pessoal quer conversar com você, moço? Bom, todo vídeo tem uma descrição, não tem? Você bate na descrição lá e lá tá como entrar em contato com o Nildo, tá? Ele tem o próprio canal dele. É só você bater lá naquele link, você cai direto no canal do Nildo e aí você pode xingar ele. Não, tô brincando, faz. É uma pessoa maravilhosa. Ele é a esposa dele, trabalhando muito duro nesse negócio. Então tá, meus queridos pais, então aqui é a carta do Dmitry para os pais dele. Como minha raiva de rejeição de Deus escureceu o meu 17º ano para os meus pais. Quer dizer, ele tinha 17 anos de idade. Eu entrei no exército romeno e seus corações ficaram tristes quando observaram o meu comportamento arrogante e ambicioso. Então aqui é o início da chamada dele, ele deixou de Deus, deixou tudo de Deus, agora ele está entrando no exército romeno. Minha primeira ordem foi o acampamento na Titia,
Por 8 meses eu fui desafiado por esse treinamento tão intenso, duro e sujo. Quando os 8 meses finalmente terminaram, celebramos com um grande festival na capital do país, Bucareste. Nossa equipe participou dessa demonstração militar. Os comandantes selecionaram um grupo especial de homens para marchar, que eram aproximadamente da mesma altura, né? Eles são todos da mesma altura marchando. Como eu estava orgulhoso de fazer parte com eles, vestido com nossos uniformes nítidos, nós participamos da primeira parada que jamais aconteceu ou houve naquela cidade da capital antes. Após o desfile, os melhores soldados foram enviados para a Escola Militar de Constanta. A cidade chama Constanta. Você vai ouvir demais esse nome. Mais uma vez eu estava entre eles. Fiquei feliz em saber que não precisaria mais trabalhar duro. Melhor ainda, o sucesso nessa escola abriria o caminho para um futuro de sucesso. Comecei em Constanta em 1951 e fiquei lá 4 anos e meio. Fez um bom período de tempo, né? Eu prosperei na escola militar, vesti com orgulho meu uniforme preto e branco, apreciando totalmente o tom menos militante dos meus comandantes. Muitas vezes viajamos para o Rio, aí tem o nome do Rio, para treinamento e experiência. No final da minha escola, recebi o diploma de tenente nos fuzileiros navais. Logo tive 80 soldados sob meu comando, que às vezes ele estava indo muito bem, né? Eles gostavam de mim e me ouviam. Nós estávamos estacionados no Mar Negro, em Constanta. Um dia recebi uma ordem de um comandante comunista para procurar em todos os navios que chegavam ao porto dos países estrangeiros a Bíblia, né? Ali está que fala, para procurar. A ordem era, se eu encontrasse Bíblias, deveria confiscá-las e prender os missionários. Então aqui agora começou, gente. Agora começou a vida dele. Bom, vamos ler mais aqui, você vai ver. Se você cooperar nisso, o comandante falou para ele, nós recompensamos com uma promoção mais alta. Meus superiores prometeram. Eu recebi essas ordens com prazer, tinha certeza de que realizaria os meus confiscos e, sendo assim, avançaria rapidamente. Eu, agressivamente, comecei a procurar as embarcações estrangeiras. Certa manhã, um navio chegou à Holanda e, sentindo o sucesso, levei 8 soldados comigo. Começamos uma busca exaustiva. Finalmente, sob algumas caixas de biscoitos, deparei-me com algumas Bíblias. Quando as vi, fiquei com grande felicidade. Eles vão me dar algumas estrelas no meu ombro. Ele só estava pensando no sucesso, né, gente? Pensei, ninguém pode competir comigo. Eu chamei asperadamente para o capitão do navio holandês. De quem são essas Bíblias? Eu não sei, ele deu de ombros. Então ele falou, não se preocupe. Eu gritei, você sabe, tudo bem, ou você não sairá desse porto. Então, olhando para a direita, notei um homem alto de pé. Ele estava chorando e eu vi que ele estava movendo os lábios. Este sujeito está orando, eu falei comigo mesmo. Essas devem ser suas Bíblias. Fui até ele e exigi seu passaporte. Ele me deu. São essas as suas Bíblias? Perguntei. Não. Bem, então, de quem são? Minha voz estava ficando cada vez mais alta a cada pergunta, de tanto que eu estava gostando da minha autoridade. Elas são dos seus irmãos e irmãs, respondeu o homem, olhando diretamente nos meus olhos. Quando ouvi, foi como se alguém tivesse me empunhalado no coração. De repente, minha mente se encheu com a esperança de meu pai, que era pastor, e meus irmãos, que eram cristãos. O que me tornei? Então, aqui é o primeiro pensamento que ele teve de arrependimento, né? Então, eu ouvi uma voz dizer, agora começou aqui, gente, com exceção daquela primeira experiência que ele teve quando ele era pequeno, agora aqui está a primeira, vamos dizer assim, a primeira coisa que Deus faz sobrenaturalmente com o Dmytro. Então, eu ouvi uma voz dizer, Dmytro, o que você está fazendo? Eu te trouxe aqui.
Pensa sobre isso, gente. Eu te trouxe aqui. Não confisque as Bíblias. Retorne o passaporte do homem e ajude-o a descarregar as Bíblias. Se você não fizer isso, aqui eu digo, vou punir você. Eu olhei em volta para ver a pessoa que estava falando comigo e fiquei envergonhado de não ver ninguém. Corri para o outro compartimento, mas a voz era ainda mais alta lá dentro. Coloquei meus dedos em meus ouvidos, mas era ainda mais alta. Então ele não está querendo ouvir a Bíblia, a voz, né? Ele tampou, mas continuava ouvindo alto dentro da cabeça dele. Eu tremia e não conseguia parar. Eu sabia que era o Senhor falando comigo. Voltei com os documentos do homem na mão, tremendo como uma folha ao vento. Aqui está o seu passaporte, eu disse. Depois Deus ouviu suas orações. Então eu achei interessante, eu parei para analisar aqui, a primeira vez que eu vi isso, que essa voz, eu não vou falar quem foi, eu sei quem é, falou para ele que eu te trouxe aqui. Cadê? Aqui. Eu te trouxe aqui. Mas pensa bem o jeito que realmente Deus está em nossas vidas, né? Ele fala constantemente para Erin, constantemente para Jack, e muitas, não ia falar milhares, talvez não milhares, mas muitas pessoas que ele está sempre com a gente, sempre, sempre, sempre com a gente, nunca vai nos abandonar. Então, aqui mostra realmente que o Dmitry largou tudo que era de Deus, Foi para o exército, estudou por 4 anos, depois mais 8 meses, e voltou para o mar. E quando ele chegou lá, ele começou a aprender as Bíblias. Aí a voz falou para ele, eu te trouxe aqui. Estava tudo, gente, estava tudo destinado. O Deus queria que ele fosse ser a pessoa nesse porto para Deus. E você vai ver aí por quê. Por causa dos anos passaram muitas Bíblias, como a gente vai ver aí. Então, que seja de encorajamento para vocês, Deus está sempre com vocês, tá? Sempre, sempre, sempre. Quando ele me ouviu, ele olhou para mim com espanto, quer dizer, o holandês. Você vai se tornar um cristão, ele exclamou. Aí o Dmitry, é claro, cala a boca, eu ordenei, ou vou prendê-lo agora. Eu vou lhe fornecer alguns soldados para ajudá-lo a descarregar as Bíblias e para protegê-lo da polícia. Não sei se eu falei aqui para vocês antes, era proibido ter Bíblia naquele tempo lá, porque eles eram soviéticos, né? E com isso eu virei e saí, deixando de pé em espanto. Uma vez que eu dei o passaporte dele de volta, eu não ouvi aquela voz mais. Eu estava com muito medo, sabendo que só a voz do Senhor poderia falar comigo daquela forma. Eu pensei em meu coração que Deus havia me trazido lá para proteger as Bíblias que entram no país. Então você vê aqui mesmo que o Dmitry viu, reconheceu isso, que ele, quando saiu, largou Deus, foi fazer esse negócio todo, se tornou oficial, estava tudo no plano de Deus. E parecia que não era, parecia que ele tinha virado contra Deus, né? Então ele mesmo falou aqui que trazido lá para proteger as Bíblias que entram no país. O governo comunista não me disse para procurar armas ou foguetes, apenas Bíblias. Qual deles eles acham que é uma arma mais poderosa? Por 2 anos, aqui gente, por 2 anos eu permaneci no Mar Negro, ajudando os missionários, permitindo-os importar suas cargas preciosas de Bíblia. Eu fui enviado para a escola de oficiais. Após 6 meses, voltei para a minha unidade como major. Agora de tenente, ele voltou agora como major, muito mais alto ainda, né? Inesperadamente, o governo comunista da Romênia emitiu uma ordem que mudaria a minha vida. Para quando voltei para a minha unidade, fui chamado para o escritório do general. Sinto muito, Dmitry, disse ele. Você é um homem bom e eu gosto de você,
Mas depois de amanhã você não trabalhará mais aqui. Porque foi tudo que pude falar quando meu coração afundou. O governo ordenou que todos os soldados cristãos do exército romeno, ou que venha de lares cristãos, que sejam mandados para casa. Sinto muito, Dmytro, não há nada que eu possa fazer. Então, gente, isso aqui vai ser talvez a realidade de muitos de nós cristãos, comigo ou de vocês, porque é assim que vai ser. Muitos vão perder empregos, muitos vão perder coisas, assim do nada vai vir a ordem. Isso já começou então aqui a vida de perseguição do Dmytro, né? E sem dúvida, como a gente sabe, o Dmytro é igual a gente, isso vai acontecer muito em breve, principalmente quando eles passarem as leis de forçarem os cristãos a trabalharem no sábado, coisas desse tipo. Lá estava eu com 24 anos de idade, bem novo, né? Eu tinha colocado minha confiança em minha capacidade de inteligência. Agora, de repente, eu estava sendo mandado de volta para os meus pais. Raiva fervilhava dentro de mim. Quando peguei o primeiro trem para casa, decidi amargamente para vingar do meu pai. Afinal de contas, foi culpa deles eu ter sido expulso do exército. Quando cheguei em casa, minha mãe olhou para mim com surpresa absoluta. O que você está fazendo em casa, Dmytro? Ela perguntou. O que há de errado com você? Por que você está tão chateado? Por causa do seu cristianismo, eles me expulsaram do exército. Eu cuspi as palavras para ela. Onde está o pai? Ela falou na igreja. Ela timidamente respondeu. Eu vou lá e envergonhar ele. Espere, ela disse, pegando meu braço, ele estará em casa em breve. Não, eu me afastei. Eu estou indo para lá agora e me vingar do que ele fez comigo. Muita raiva, né? Depois de vários anos, né? Ele perdeu tudo. Incrível, né? Depois de anos, 4 anos e meio, depois mais 8, assim, uns 6, 7 anos, ou até 7 a 8 anos, né? Uma carreira muito boa e de repente perdeu tudo, viu, gente? Isso certamente pode acontecer com a gente. Num piscar de olhos, a gente vai perder o emprego, vai perder a casa, vai perder tudo. Corri para a igreja planejando me vingar rapidamente. Ao me aproximar da igreja, ouvi uma das mais belas canções sobre o bom pastor, em busca da única ovelha perdida. Eu sabia que aquela ovelha perdida era eu. Eu comecei a chorar. Aí está quando Deus está no seu coração, né? Uma vez lá dentro, eu silenciosamente fui para o lado do meu pai. Por que estou chorando? Perguntei a ele. Fique quieto, ele respondeu. Eu vou te dizer depois do serviço. No final do serviço, meu pai levantou-se e alegremente anunciou. Irmãos, nossas orações foram atendidas. Depois de 4 anos e meio de oração, Dmytro foi demitido das Forças Armadas. Agora oram para que Deus faça dele um soldado em seu exército. Todos começaram a orar e agradecer a Deus por ouvir suas orações. Enquanto eles estavam orando, um dos irmãos começou a profetizar uma voz alta. Isso aqui foi, de certa maneira, novo para mim, tá, gente? Eu não sei porquê, eu acho que por causa da experiência que eu tive quando eu era bem novo com meus familiares, eu pensei que só os demônios apoderassem, os demônios que falassem ou tomassem conta da pessoa e falassem, né, como aconteceu comigo tantas vezes quando estava crescendo. Então, porque aconteceu isso recentemente comigo, que eu acho que o nosso Deus até falou comigo, através da boca de uma irmã, e eu achei aquilo muito estranho. Aí depois que eu vim ler isso aqui, eu falei, nossa, o Espírito Santo realmente fala, realmente usa a sua boca para profetizar. Eu fiquei até muito feliz mesmo em ter lido isso aqui, tá? O Espírito Santo realmente fala pela sua boca. Porque você prometeu a meus trabalhadores, então, aqui está errado as aspas.
Então o Espírito Santo falou, porque você protegeu meus trabalhadores, eu vou protegê-lo, eu escolhi você fora do mundo para ser meu servo. Então aqui está a chamada bem clara do Espírito Santo para Dmítrio. Bem clara mesmo, feito por um irmão na igreja. Eu vou terminar aqui, quando ele falar em casar, já tem 25 minutos. Eu fiquei com medo, eu sabia que seria jogado na prisão se alguém descobrisse que eu havia feito com relação às Bíblias e missionários. Então ele fez escondido, ficou com o pessoal descobrir, né? Quem disse a ele o que eu fiz? Ele perguntou. Eu questionei com voz rouca, meu pai. Ninguém. Essa profecia foi uma revelação do Espírito Santo. Então o padeiro falou que ninguém tinha falado nada. Explicou ele. Ele continuou dizendo que se eu ouvisse a Deus e fizesse o que a Bíblia ensina, Deus me faria um comandante em seu exército celestial. O que você perdeu agora não é nada comparado ao que Deus lhe dará mais tarde. Não fique triste. O pai dele falou para ele, né? Naquela época, duas ideias estavam lutando dentro de mim. Devo dar minha vida a Deus ou não? Dividido entre os mundos conflitantes, não fiz nenhuma escolha naquele momento. Então ele estava em dúvida se dava a vida dele para ele ou não, né? Para Deus ou não. Mas percebi que as relações entre eu e Deus não eram muito boas. E o que o pai tinha falado a verdade. Então ele pensava que eu não tinha uma relação boa com Deus, né? Muita da gente pensa isso, né? Não passou muito depois que voltei para casa, decidi que queria me casar. Então eu paro por aqui vai ser um bom lugar para parar. Acho que eu vou fazer uma maratona, ou seja, muitos vídeos para acabar a falar sobre o Dmitry, porque eu quero mandar esse livro para vocês o mais cedo possível, né? Passar para ficar na mão de vocês. Então eu fico por aqui, que o Senhor esteja com todos vocês, o seu amor, sua graça, sua paixão sobre todos nós, nos protegendo, nos guiando. Em nome de Jesus, gente, a gente fica aí até a próxima. Um forte abraço, então. Tchau, tchau.